E a gente conversa agora com o Carlos Honorato, que é economista e professor da FIA Business School. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí da CNBC. O Ibovespa fechou hoje quase no 0 a 0, né? Pela sua análise, os investidores eles estão assistindo com atenção a esse julgamento ou isso não está fazendo preço nesse momento? Olha, é difícil a gente dizer que é só isso que está fazendo preço, né? Nós estamos num momento de turbulência internacional, né? Teve aí o ataque de Israel ao Catar, você mantém a questão da guerra da Rússia, né? Tem essas ameaças vindas do governo americano dizendo que há uma possibilidade de maiores retaliações. Então, nesse ambiente de muita indecisão, em geral, a Bolsa anda de lado, né? Você teve aí algumas realizações de lucro, a gente teve uma subida da Bolsa nas últimas semanas aí, então eu acho que é um momento de espera aí de 1 ou 2 dias para ver o que vai acontecer e principalmente quais são as consequências aí do julgamento que a gente está vivendo no Brasil hoje. Bom, você mencionou aí que a gente teve novos sinais vindos dos Estados Unidos de insatisfação com o julgamento do Bolsonaro. Eu queria entender qual o tamanho desse medo de que novas medidas possam prejudicar a economia brasileira. Olha, como todo medo, né, ele é descasado às vezes da realidade. Quando vira pânico, né, a gente entra num sentimento de medo. O que eu vejo, assim, as informações que a gente tem sobre a balança comercial e como a gente reagiu ao tarifaço, não foi dramático, né? O Brasil conseguiu reagir. É óbvio que a gente tem segmentos e setores que estão sofrendo, então a gente não pode desprezar isso de forma alguma. Agora, esse tipo de ameaça, né? Se não tiver liberdade de expressão tem que valer para os dois lados. Então, muito provavelmente, você vai ter um risco aí de novas tarifas, isso me parece que pode ser uma escalada, né? Mas eu não vejo que isso vai impactar demais. É que você cria aquele efeito manada de medo que vira um pouco de pânico, né? E quem sofre realmente são os setores que são afetados ali, aí sim, no seu ponto nevrálgico, e aí eles sofrem muito mais porque você não consegue ter uma alternativa de exportação do dia para a noite, não é? Agora a gente vai para uma pergunta do Vinícius Torres Freire. Carlos, boa noite. Depois do julgamento, a gente tem quase uma agenda política programada. A gente tem, se não tiver desdobramentos ainda do julgamento em outra turma, que é uma coisa remota, mas vamos dizer que se não tiver isso, a gente vai ter a definição das penas, que devem sair lá por outubro, ou a definição das penas, que vão sair em breve, e depois a gente vai ter a definição da prisão, eventual prisão dos condenados. Logo em seguida, ao julgamento, a gente vai ter uma tentativa de voltar à anistia. Então, a gente vai ter aí um tumulto político programado mais ou menos até final de outubro. Depois disso, tem começo de definição das candidaturas. E todo mundo diz que a partir daí a política vai ter uma influência mais direta no preço dos ativos. Você acha que isso está programado para acontecer quando? Eu ouço muita gente falar, olha, na definição política de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, essa coisa começa a fazer preço lá por dezembro e janeiro. Como isso vai aparecer? Quando você acha que isso vai aparecer no preço dos ativos, no caso do Brasil? Quando a eleição vai começar a pesar mais? Olá, Vinícius. Boa noite. Olha, eu creio que a gente já está começando a precificar 2026, né? Quer dizer, esses movimentos que a gente está vendo aí em relação a essa parada da Bolsa, esse olhar do que está acontecendo, né? Essa questão da definição do candidato que seria o opositor ao Lula, o próprio discurso do governo, quer dizer, a gente já começa a entrar nesse fla-flu eleitoral desde já, né? É óbvio que a gente tem um Congresso aí que ele está muito pendente mais para um lado da direita, então você pode ter algumas reações que são complexas aí em termos de retaliação ao julgamento, ou anistia, alguma coisa do gênero, mas meu recado ao mercado é que a gente tem que trabalhar no sentido do mercado real, oferta e demanda. O que acontece em Brasília não pode impactar diretamente o que acontece na nossa vida em termos de comércio, em termos de exportação e produção. É óbvio que as decisões de lá impactam, mas eu creio que a gente já está entrando num processo de antecipatório aí dos cenários de 2026, e eu acho que depois do julgamento a gente já vai entrar numa linha de ter muitas oscilações que vão vir disso, porque se a gente analisar o que vem dos Estados Unidos, também é uma certa derivada aí dessas oscilações políticas brasileiras.
Falando em Estados Unidos, professor, hoje a gente viu mais um dia relativamente positivo para as bolsas, né? As bolsas de lá estão operando num nível bastante interessante, teve até mais um recorde hoje, apesar dos números de emprego fracos e também da inflação, que ainda está longe da meta, está bem nebuloso aí o cenário inflacionário para os próximos meses. Pode estar havendo algum otimismo exagerado por lá? Olha, a gente está vivendo esse otimismo exagerado há algum tempo já, né? Especialmente na área de tecnologia. O pessoal tem dito muito que a inteligência artificial e esses impactos desse novo sistema que está levando essa aumento das ações, né, da manutenção das ações lá em cima e principalmente das empresas de tecnologia. O que a gente observa, e até o recado do presidente do Banco Central americano aí há 1-2 semanas atrás, foi de que você tem um processo de freio desse aquecimento, o que para os Estados Unidos e para o mundo é positivo, porque há uma tendência aí de queda de juros, né? Então isso favorece o otimismo que a gente tem dentro do mercado americano e o mundo todo fica um pouquinho mais otimista, né? Mas essas altas do mercado acionário sempre nos deixam aí preocupados com algum risco de quando a coisa virar muito forte, né? A virada ser muito radical. Então, a princípio, esse otimismo me parece adequado diante das notícias que a gente tem no momento. Vinícius. Carlos, falando ainda nesse cenário, pensando na economia americana e política brasileira. Olha, se a gente tem uma desaceleração decisiva, mas não caótica da economia americana, ou nem pensar recessiva, a gente tem 3 cortes do Fed este ano. A gente pode, e a gente tem um diferencial de juros que vai ficar cada vez maior, claro, porque a taxa de juros no Brasil vai ficar alta pelo menos até o final do ano. Você acha que esse efeito, desaquecimento americano, perda de força do dólar, pode superar a bagunça que a gente estava discutindo aqui, né, causada nos preços ativos pela política? A gente pode ver um dólar mais estável, mesmo com essa indefinição e essa tensão política? Parece que sim, porque, em parte, o movimento do dólar no Brasil não é derivado do nosso problema interno, né? Ele vem de uma consequência também de um enfraquecimento do dólar no mundo. Parece que essa é a tendência que a gente tem, né? Com isso, o nosso real aí se valoriza, ou pelo menos não se desvaloriza. Então, o que eu creio é que a gente tem aí uma perspectiva positiva. Eu tenho acompanhado notícias internacionais e a gente vê que o clima econômico nos Estados Unidos é menos negativo do que era há 1 ou 2 meses atrás, em termos de perspectivas aí de inflação sob controle, né? Que a inflação vai ser um pico, provavelmente, por conta das tarifas, mas não é alguma coisa que tende a se manter muito fora. Então, se a gente tiver uma economia americana funcionando bem, né, com os juros tendência de baixa, isso vai ajudar o mundo todo, né, em termos de ter também essa perspectiva. Então, eu acho que nesse limiar a gente pode ter uma expectativa positiva. E lembrando que ano de eleição, o governo gasta, né, não importa de que lado que ele esteja. Então, a gente tende a ter aí eu diria, até um 2026 com uma perspectiva muito positiva. 2027 é que a gente vai ficar sabendo o que vem depois, né? Mas 2026, diante do cenário, parece que vai ser um ano até pelo estímulo monetário do governo. Professor, eu queria aprofundar num tema que o senhor já citou aqui, né, que é a guerra comercial. Pouco mais de um mês aí das tarifas de 50% terem entrado em vigor. Eu queria que você analisasse como é que está o cenário dessa guerra comercial, qual é a tendência de acomodação dos exportadores aqui no Brasil, de descoberta de novos mercados, enfim, como é que a gente está lidando com isso? Olha, sendo bem prático, eu acho que para a economia americana não faz tanto efeito, apesar do alarde que a gente vê na mídia aí sobre carne e tudo mais. A economia americana é gigantesca e ela importa de muita gente. E do nosso lado aqui, a gente também tem conseguido driblar isso relativamente bem, né? É óbvio, como eu disse, tem que sempre se ressaltar que há setores que são mais afetados. Você pega a questão de pesca, frutas, móveis para exportação, isso sofre porque o mercado americano é um mercado muito importante, mas nós estamos vivendo uma conjuntura política que não é o Brasil que está entrando numa crise sozinho. Isso é um pouco diferente do que a gente viveu nos anos 80 e 90. Nós estamos entrando numa crise provocada pelos Estados Unidos e nós temos alguns amigos aí, entre aspas, mas que são parceiros,
né? BRICS, Rússia, China, Índia, gostem ou não gostem, e principalmente a China tem ocupado esse espaço, né? Então, dentro de uma política própria chinesa de ocupar aí esse vácuo que os Estados Unidos está dando, numa certa medida a gente está conseguindo compensar. Agora, é óbvio, cada setor tem que buscar aí uma alternativa, uma busca de outros mercados, e isso vai depender cada um dos seus segmentos, dos seus clientes, né? Tem que ser rápido nessa mudança. Mas eu acho que o pior talvez já tenha passado e não foi tão grave, a menos que, óbvio, a gente tenha uma outra retaliação muito maior aí, vamos ter que aguentar o baque, de novo. Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês, até a próxima. Até. Daqui a pouco a gente vai conversar com Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação.